Bem, pessoal, vamos aqui para a questão 148, né? A questão 148 diz o seguinte: uma mesa para 4 cadeiras, conforme a figura a seguir, possui área S do seu tampo diretamente proporcional à sua altura, certo? Em relação ao solo, e a largura L dos pés dessa mesa. Então ele fala aqui que S é diretamente proporcional tanto a H como a L, né? Beleza. Além disso, a área S é inversamente proporcional ao quadrado E da espessura do tampo da referida mesa. Está aqui a nossa espessura, tá bom? Considerando K uma constante de proporcionalidade, qual relação algébrica expressa o cálculo da área que o tampo dessa mesa ocupa em função da sua altura, da largura dos seus pés e da espessura? Beleza. O que acontece aqui, pessoal? Sempre que falar que duas grandezas elas são diretamente proporcionais, deixa eu anotar aqui, ó, elas são diretamente proporcionais. O que é que isso significa? Significa que se um aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. E algebricamente, né, o que é que isso representa? Isso representa uma divisão, tá certo? Então, se ele fala que S e H são diretamente proporcionais, significa que S sobre H, né, vale uma certa constante, né? Vamos chamar de K1, ok? Por quê? Porque se elas são diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, se essa aumentar duas vezes, essa de baixo também tem que aumentar duas vezes para que a constante se mantenha, tá certo? Então, quando fala diretamente proporcional, eu estou falando de divisão, tá bom? Então, essa é uma informação importante para a gente. Quando ele fala inversamente proporcional, né, deixa eu colocar aqui, inversamente proporcionais, o que é que isso significa para a gente? Significa uma multiplicação. Como assim? Se F é inversamente proporcional a E, então significa que isso aqui vai dar uma constante K2, certo? Significa que se, por exemplo, S aumenta duas vezes, o E tem que ser dividido por 2, porque à medida que um aumenta, o outro diminui na mesma proporção, né? Para quê? Para que a constante se mantenha, porque o 2 de cima com o 2 de baixo cancela e a constante se mantém, beleza? Então, o que é que isso significa para a gente, né? Que se eu falo inversamente proporcional a algo, eu estou com divisão. Se eu falo diretamente proporcional a algo, eu estou com divisão. Se eu falo inversamente proporcional a algo, eu estou com multiplicação. Então, isso aqui deixa eu guardar. Agora a gente vai utilizar essas informações, né, em uma só expressão, tá bom? Então vamos lá. Ele fala que S ele é diretamente proporcional, né, se a gente perceber aqui no texto, né, ele fala que a área S é diretamente proporcional à sua altura. Então significa que aqui nós temos uma divisão S sobre H, tá certo? Elas são diretamente proporcional, então divide. E também ela é diretamente proporcional à largura, né? Diretamente proporcional à largura dos pés da mesa. Se é diretamente proporcional, significa que nós temos outra divisão. Aí nesse tipo de situação, né, eu tenho S sobre H e eu também teria S sobre L. O que eu faço com esse H e esse L? Você multiplica, tá certo? Para manter a teoria da proporcionalidade, tá bom? Ele tem que ser proporcional aos dois, certo? Diretamente proporcional aos dois, tanto a H como a L. Beleza. Ele fala que além disso, o L é inversamente proporcional, né, ao quadrado da espessura, né? Ele é inversamente proporcional ao quadrado da espessura. Então, quando eu falo inversamente proporcional, eu multiplico. Então, eu vou colocar aqui, ó, S vezes
ao quadrado, porque ele é inversamente proporcional ao quadrado da espessura. E isso daqui, a gente montou aqui uma proporção, que essa proporção vai dar sempre uma constante, né? Uma relação de proporção aqui que vai dar sempre uma certa constante que a gente chama de K, né? A gente normalmente sempre chama de K. Beleza, então está aqui a minha expressão algébrica para essa situação. Só que ele quer, né, se a gente perceber aqui, a relação, né, que expressa o cálculo da área que o tampo dessa mesa ocupa em função da sua altura, da largura dos seus pés e da sua espessura. O que é que significa? Eu quero saber só o S, tá bom? Eu quero saber uma expressão que determina para mim o S em função de todo o resto. O que é que significa? Significa que eu vou isolar o S, né? Então, muito simples, né? O que está dividindo o S passa multiplicando, né? Essa parte que está dividindo o S vai passar multiplicando, né? Vai ficar H, L e o K está do outro lado, K. E o que está multiplicando o S vai passar dividindo E ao quadrado. Então, achamos aqui a nossa expressão, né? Que S é igual a H vezes L vezes K sobre E ao quadrado. A resposta correta ficaria sendo aqui o item E. Tá certo? Então, essa questão, se você entende essa ideia de proporcionalidade diretamente proporcional divide, inversamente proporcional multiplica, no final você iguala a uma constante, então você consegue resolver qualquer probleminha desse tipo. Beleza? Então é isso, espero ter ficado claro. Essa questão se classificaria como uma questão fácil, né? Até o próximo vídeo.